Bom, pessoal, vamos fazer um vídeo rápido aqui só de um exemplo, né, do caso da proteção do tipo pré-tração, em que nós vamos calcular o que a gente chama de perdas imediatas, né, como se dá aquela passagem da fase 1, quando os cabos ainda estão presos nos anteparos de extremidade da peixe de proteção, e depois eles são liberados e provocando encurtamento da peça. Então, como vimos, aquela formulação inicial era só para peças com proteção centrada. Então, imaginar aqui um exemplo, né, de uma peça que tem uma seção transversal de 40 por 40, né, em que eu vou receber essas armaduras ativas que estão aqui. Vou imaginar que sejam cordoalhas de 12,7 milímetros, né, mais ou menos 1 centímetro quadrado cada uma delas. Então, nós teríamos 5 aqui de cada lado, né, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, né. Aqui teriam as armaduras passivas que nós vamos desprezar nessa primeira análise, né? Tá certo? Vamos imaginar só a interação entre a cordoalha e o elemento de concreto puro, né? Uma interação maior desses dois elementos, a gente vê naquela outra planilha, né? Que tem aquela aba do tirante protendido, né? Que a gente resolveu um exemplo. Então esse é só para examinar, não tem carga externa, né? Nesse caso aqui, nós vamos examinar só aquela situação de equilíbrio após a liberação da força de proteção, e vamos para isso imaginar que desprezar, vamos dizer assim, a contribuição, a parcela nesse equilíbrio, né, das armaduras ativas que estão simuladas aqui. Então, vamos colocar como se estão 10 cordoalhas de 12,7 milímetros, o ACP 190 RB, né? Numa seção quadrada aqui de 40 centímetros ou 40 centímetros, tá? Então, aquelas equações que a gente viu, né, no último vídeo aí do equilíbrio, né, eu montava um sistema de equações e achava qual era a deformação de encurtamento na peça de concreto depois da liberação da proteção, tá? Então, vamos aplicar exatamente isso. Existe uma planilha, então, que é a planilha perda imediata, tá? Existe então uma aba aqui que é perda imediata. Pode usar essa aqui excêntrico, né, porque essa vai servir também para tratar do caso quando esse cabo foi excêntrico, né, que nós vamos abordar isso lá só quando a gente for ver efetivamente aplicações, exemplos, né, para peças pré-moldadas, ok? Bom, então no nosso caso, nessa planilha aqui, a gente pode nesses quadrinhos aqui, né, alimentar os dados, tá? Alimentar os dados do geométrico da seção. Então, admite uma seção retangular, no nosso caso uma seção quadrada, né? Já está colocado aqui 40 por 40 centímetros, né? Então ele calcula aqui a área e o momento de inércia dessa seção, que no caso aqui não é necessário, né? Porque a proteção vai ser não excêntrica, vai ser centrada, né? Então ele traz para cá a geometria, então a área da seção transversal, tá? E deixa eu ver se a gente consegue aqui um pouco aumentar aqui só um pouco mais esse quadro, pronto, tá? Então ele vai ser, a área ele transportou para cá 16 centímetros, 0,16 metro quadrado, perdão. O J não vai interessar. E aqui vem o EP, que é a excentricidade do cabo resultante de proteção, que no nosso caso, né, ele vai ser 0, né? Porque nós estamos tratando de um caso em que a proteção é centrada, né? Então ela está distribuída simetricamente aqui as nossas cordoalhas. Portanto, esse EP igual a 0, como ele está colocado aqui. Bom, aqui agora vem a parte dos materiais. A gente tem que entrar com o módulo de elasticidade do concreto. Esse módulo de elasticidade do concreto é o módulo de elasticidade, né? O módulo de deformação que o concreto tem na hora que você está transferindo a ação da proteção. Isso é importante, né, que seja dito, na data da aplicação da proteção. Então não é quando o concreto tem um FCK, né? Então tem que ser calculado esse módulo de elasticidade para a resistência do concreto, sei lá, com 24 ou 48 horas, conforme a empresa tenha programado aí a proteção, né? Então estamos considerando nesse caso aqui um concreto com 25 gigapascal, tá? Vai estar mais ou menos um concreto entre 20 a 25 megapascal de resistência de FCK, tá? O módulo de elasticidade do aço de proteção, ele tem uma variação de 196 até 200 gigapascal, nós vamos considerar nesse exercício aqui 200 gigapascal, tá certo? Bom, temos aqui agora o chamado N, que é o fator de homogeneização, que, como a gente tinha visto,
O N é a relação entre o modo de elasticidade EP e o do aço para tensão e o modo de elasticidade do concreto, né? Então, ele dá 8, né, exatamente, 200 dividido por 25. A área AP, que é a área de ACP-RB, nós tínhamos colocado aqui exatamente, né, 10 cordoalhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas bolinhas aqui são a nossa armadura ativa, né? Então, como é a cordoalha de 12,7 milímetros e a área é mais ou menos 1 centímetro quadrado, né, para cada uma delas, então nós temos uma área de 10 centímetros quadrados de proteção centrada. E o εb, que é o alongamento na pista, né, que a gente viu que é da ordem de 7 milímetros por metro para dar a tensão inicial de 1400. Aqui tem um sigma PI inicial de 1400 megapascal. Tá? Com isso ele também pode calcular já aqui o ρ, né, que é a taxa de armadura, que é a relação AP sobre AC, né, a área de aço dividido pela área de concreto. Ok? Então teria esses dois parâmetros já calculados. Então veja que na pista o aço está tracionado com 1400 megapascal, né? Ok? Às vezes nas pistas os fabricantes diminui esse alongamento aqui, 1300, vai para 1300 megapascal, né? Puxa com 6,5 mais ou menos, um pouco menos aqui, para evitar risco, né? Acho que eu tinha comentado, não sei se tinha comentado, mas o risco de uma cordoalha dessa se romper na pista, né? Fica perigoso, né? Porque ele, como ele está solto, ele vai sair dando chicotadas nessa cordoalha, porque está com a tensão muito alta. Então pode colocar em risco as pessoas, né, que tiverem lá, os operadores que eventualmente estejam passando ali ao lado da pista. Por isso que às vezes, para evitar ou diminuir esse risco de acidentes, trabalha com a tensão menor, ok? Mas aí é critério de cada fabricante lá, né? Bom, aqui nós estamos considerando 1400. E aqui de imediato calcula-se a perda. Você acha-se o εc, né? O εc ele é determinado justamente por essa expressão, que tudo agora já ficou conhecido. O N, né, fator de homogeneização, o ρ, taxa de armadura, o εb, que é aquele 7 milímetros por metro, que é a deformação na pista, e aqui 1 mais N ρ, com isso, né, que é a solução desse sistema de equações aqui. Então a gente acha o εc, vai ter um valor negativo, deu 0,0030 aqui, 33, né, que vai dar 0,33 milímetros por metro de encurtamento, cortou um pouquinho o concreto, tá? E aí quanto que vai ser o εp, né? Vai ser o 7 milímetros por metro que ele tinha inicialmente, o aço, menos esse valor aqui, né? Então ele vai perder 0,33 milímetros por metro. Então vai ficar com 6,66 milímetros por metro, que é o que está mostrando aqui. Então veja que aqui o concreto está encurtado, né, de 0,33 milímetros. E o aço está alongado de 6,66 milímetros. Quer dizer, a diferença entre os dois aqui vai dar os 7 milímetros, que é o εb na pista, tá? Que é a condição de compatibilidade. Bom, com as duas deformações a gente pode calcular quem é a tensão no aço agora, né? Tensão no aço é 1333, houve efetivamente aqui uma perda, né? Que em função desse encurtamento, né? Que o concreto sofreu e o aço acompanhou. Então começa com 1400 e depois no equilíbrio vai para 1333. Quanto que foi a perda, né, de proteção? É o 1400 menos esse 1333. Então perdeu 66,67 megapascal, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? E quanto que representa esse 66,67 em relação à tensão inicial, que era de 1400 megapascal? Representa 4,76%, né? Quer dizer, houve uma perdazinha aí de quase 5%, né, da força da tensão inicial de proteção para essa reacomodação. E o concreto, né? O concreto se encurtou desse valor, 0,33 milímetros por metro, que dá uma tensão nele de 8,33 megapascal, né? Ele foi comprimido de 8,33 megapascal. Então poderia ser calculado através da deformação, ou calculando-se a força na armadura, que está colocado aqui embaixo,
que vai ser a mesma força que vai ser aplicada no concreto. Então o concreto vai estar comprimido com 1.333,33 kN, que é a força, né? E a mesma força, 1.333,33, é o que está tracionando, né, as cordoalhas. Ok? É exatamente isso, né? Ok? Então aqui essa planilha é meramente para calcular essa situação inicial, né, chamadas perdas imediatas devido à pré-tração. Ok? É a solução dessa equação aqui. Depois nós vamos mais na frente, no outro vídeo, ver uma aplicação em que há excentricidade, né? Vamos só aproveitar aqui e mostrar um exemplo logo aqui, né, de prática de um projeto de uma laje alveolar, né? Os projetos são bem simples. Aqui é uma laje alveolar de 10,70 metros de comprimento. Ela tem 1,20 de largura, aqui está cotado 1,19, porque normalmente na fábrica se faz um pouquinho menor, que seria uma espécie de tolerância, né, para você ao montar isso aqui lá não ficar qualquer errozinho, né, não caberia a laje, né? Então a gente faz com uma certa tolerância, que no caso está uma tolerância de 1 centímetro, para não ter problemas depois na montagem, tá? Então essa é uma laje alveolar, no caso aqui do exemplo produzida aqui em Fortaleza pela TIA, né? Ela tem 21 centímetros de altura, uma laje de 21, e ela tem quantos alvéolos, ó, que são as suas aberturas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? São 7 alvéolos com essa forma aí. Então nesse caso, essa laje, ela vai ter as cargas de projeto, ó, ela pesa 3.440 kg. Normalmente essas lajes podem ser movimentadas em obra com a utilização de gruas, né? E carga permanente está previsto 100 kg por metro quadrado. Normalmente se faz um capeamento aqui em cima, né? E o capeamento estrutural, que no caso aqui vai ser um capeamento de 8 centímetros, tá? Que está mostrando aqui, ó, 21 mais 8, né? Vai ser 21 centímetros a laje mais 8 centímetros de capeamento. E depois está previsto uma sobrecarga de 400 kg por metro quadrado. Essa laje é para um estacionamento, né, que vai ser feito ali no Palácio da Abolição, tá? Um prédio de estacionamento enterrado, inclusive. Bom, aqui a gente está vendo que nas extremidades, né, vão ser fechados 4 alvéolos, né, fechados na extremidade, que é para aumentar um pouco mais aqui a resistência ao cisalhamento, né, na extremidade onde o cortante é mais. Porque essa peça é uma peça que só tem armadura exclusivamente ativa, né, que seriam as cordoalhas, tá certo? Portanto, ela não tem estriba, não tem nada. Então, um cortante elevado, ela vai depender do concreto. Então, se enche os alvéolos para aumentar um pouco a área, né, resistente ao cisalhamento na extremidade. Então, no caso da proteção aqui, pessoal, foram usadas 12 cordoalhas, não a cordoalha de 12,7, tá? Ela foi usada de 3 fios, uma cordoalha formada por 3 fios de 5 milímetros, tá? Cordoalha de 3 fios de 5 milímetros. 12 cordoalhas. Onde é que elas estão posicionadas? Está mostrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está vendo que elas estão excêntricas, né? O centro de gravidade está passando aqui pelo meio e essa cordoalha está entrando agora excêntrica em relação à peça. Vai produzir momentos fletores, né, nas extremidades. Ok? Aqui fala o FCK da data da proteção, 25 megapascal, é um modo de elasticidade que ela deve ter nessas etapas aí. A cordoalha, como eu já tinha dito, é uma cordoalha de 3 fios de 5 milímetros, CP190RB. Aqui está o modo de elasticidade, né? A força de proteção a ser aplicada em cada cordoalha, tá? Então não é mais aquelas 14 toneladas, né? Os 140 kN, porque essa cordoalha tem uma área menor, tá? Então aplicar a proteção, quer dizer, liberar os cabos da pista quando a resistência estiver maior do que 25 megapascal. Ok?